Bom, e nós faremos agora, né, nosso vídeo, nós faremos agora, continuaremos a leitura das explicações, né, dos resumos, das explicações do sexto livro, que nós, pela nossa contagem aqui, o sexto livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, que é justamente as cartas de São Paulo. É claro que, contando direitinho, não vai dar os livros da Bíblia, né? Mas aqui nós estamos contando, por exemplo, as cartas de São Paulo, nós estamos vendo aqui na nossa leitura, para ficar mais fácil aqui, como um livro. O livro de Paulo, todas as cartas de São Paulo. E agindo assim, nesse pensamento, nós estamos iniciando agora a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é a número 11. É a 11ª carta de São Paulo aqui, do jeito que nós estamos falando aqui, no livro número 6, que são todas as cartas de São Paulo. Justamente a segunda carta de Timóteo é a 11ª, né? Contando assim. Portanto, segunda carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, combater o bom combate. Capítulo 1, versículos 1 a 5. Um belo testemunho sobre a relação que cresceu dentro de uma solidariedade na missão. O versículo 5 é uma rara notícia sobre os benefícios da educação, da fé, no seio de uma família cristã. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 14. Preso e prestes a enfrentar o martírio, Paulo procura estimular seu companheiro Timóteo, convidando-o a reavivar o dom que este recebeu em sua ordenação para a missão. Esta consiste fundamentalmente em testemunhar o Evangelho, e isso pode levar a testemunha ao mesmo destino de Jesus, o sofrimento e a morte. Envergonhar-se é renegar o testemunho por causa da perseguição social que ele provoca, conforme Marcos, capítulo 8, versículo 38. A vocação cristã é dom gratuito de participação no projeto de Deus, projeto de salvação feito desde a eternidade, manifesto em Jesus Cristo e entregue a todos pelo anúncio do Evangelho sobre o depósito da fé. Versículos 12 a 14. Versículo 12 e 14. Versículos 12 e 14. Conforme nota em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. O Espírito garante o discernimento que faz compreender o núcleo fundamental da fé, isto é, o testemunho de Jesus Cristo e como concretizá-lo em novas situações históricas. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. A situação de perseguição provocada pelo testemunho do Evangelho conduz à verdadeira triagem das relações. Como aconteceu com Jesus, a maioria se afasta da testemunha perseguida.
se envergonham. Outros se aproximam ainda mais, confirmando o próprio testemunho. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. A missão dos apóstolos e pastores é, em primeiro lugar, anunciar o Evangelho, a fim de que os homens deixem a idolatria e sirvam ao único Deus vivo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Diante da certeza do martírio, Paulo se compara a um atleta que recebe o prêmio da vitória. Ele sabe que sua vida foi inteiramente dedicada a propagar e sustentar a fé. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 18. Os últimos tempos de Paulo são tristes e solitários. Embora abandonado e traído pelos companheiros mais próximos, seu olhar continua firme no Senhor para anunciar o Evangelho e finalmente participar plenamente do reino. Lucas já estava com Paulo no tempo da primeira prisão, conforme Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Talvez seja este Lucas o autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Marcos ou João. Marcos foi companheiro circunstancial, conforme Atos dos Apóstolos 12, capítulo 12, versículo 12. Pois é, Marcos, ou João Marcos, foi companheiro circunstancial, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. E teve uma divergência com Paulo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 37 a 39. Mas o encontramos como companheiro fiel no tempo da perseguição, conforme Colossenses 4, capítulo 4, versículo 10. Segundo o livro de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 19 a 22. Paulo se lembra de Prisca, ou Priscila, e Áquila, o casal cristão que o hospedou e se tornou missionário em pleno mundo pagão, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, 18, 26, Romanos, capítulo 16, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos a leitura, as explicações, o resumo da carta número 11, a 11ª carta de São Paulo, que é justamente a segunda carta a Timóteo, né? Que é a 11ª. Então,
Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai, todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando João Lazarella 1, nosso site, nosso canal, nós já contamos já ultrapassamos provavelmente 700 mil visualizações e contamos com 1.200 inscritos no nosso canal. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção e a sua força. E no nosso próximo vídeo, nós continuaremos aqui a leitura das explicações, né? O resumo, né? Das explicações das cartas de São Paulo. Nós consideramos o 6º livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, as cartas de São Paulo. Faz só um livro, quer dizer, isso é só na minha contagem, mas a contagem real continua. Aqui é só para citar para a gente. Então, no nosso próximo vídeo, nós continuaremos, né, a leitura, as explicações, né, o resumo, as explicações das cartas de São Paulo, justamente na 12ª carta, pela nossa contagem aqui. A 12ª carta de São Paulo é a carta a Tito, carta de São Paulo a Tito. É a 12ª carta, número 12, no próximo vídeo. Paz, Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.